Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal A Chave da Ciência. Eu sou o professor Eduardo Gimenez e estamos de volta aqui com a nossa programação normal, depois de quase 3 dias aqui sem internet, devido a um acidente que teve aqui perto, derrubaram os cabos aqui e acabou interferindo na internet de muita gente aqui do bairro, e a minha internet foi uma das privilegiadas. Então tivemos uma folga forçada aí, mas eu quero agradecer a presença de todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Você ainda que não é inscrito aqui no canal A Chave da Ciência, aproveite para se inscrever, principalmente depois de assistir essa live. Se você gostar aqui do conteúdo apresentado, se inscreva e também curta a live de hoje, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, porque a gente tem procurado trazer o que tem de melhor para que as pessoas possam se tornar a sua melhor versão, ok? Então, vou começar aqui dando boa noite para as pessoas que já estavam aí, deixando seu comentário. Deixa eu dar uma olhadinha aqui hoje, como é que tá aqui. A Bia Marques, que já está comigo aqui de dentro dos estúdios também, me ajudando aqui, daqui a pouco colocando as mensagens, já tinha chegado aí. Boa noite, Bia, obrigado pela sua presença. Você também, Nonique, minha querida irmã, moderadora aqui também do canal, muito obrigado aí, seja muito bem-vinda ao canal mais uma vez. Quem mais estava aí? A Raia também chegou aí, que é a nossa querida irmã Tantinha. O Reinaldo Lopes, nosso irmão aí também, que nos dá um suporte aí como membro do canal. Muito obrigado aí pela sua participação e pelo seu apoio, ok? Agradecemos bastante a todos vocês que cooperam aqui para que a gente possa ter um trabalho um pouco mais leve, né? Quem mais está aí com a gente é a Renata Alves, satisfação em tê-la aqui conosco, muito obrigado pela sua presença. Chegou também aí Suave na Highway, também é uma das pessoas que nos apoia aqui no canal. Muito obrigado aí por ser membro chaveiro aqui do canal, que Deus abençoe. Chegou meu irmão aí também, o Gustavo, dentro do lado de fora. Boa noite, meu querido. Boa noite, muito obrigado aí pela sua presença, uma benção aí vê-lo por aqui conosco, viu? Silvana Lemes também chegou aí, boa noite, obrigado aí pela sua presença, tamo junto. E deixa eu ver se tem mais alguém diferente aqui. Opa, Fernando Aranega, meu querido irmão, saudade aí da gente estar participando dessas lives juntos aí. Obrigado aí por estar conosco, meu irmão. Satisfação aí em tê-lo junto com a gente em mais esta noite. Marcelo Araújo também chegou aí, boa noite, muito obrigado aí pela sua presença, uma satisfação tê-lo conosco aqui. Olha ela aí também, minha querida irmã Márcia Presley, satisfação, minha irmã. Daqui a pouco a Mari deve estar chegando aí também, né? As irmãs Presley, que frequentam aqui o canal. Obrigado aí pela sua audiência, pelo seu carinho, pelo seu apoio e também por serem moderadoras aqui do canal, tá? Que Deus abençoe. Bom, não quero demorar muito hoje aqui com os boa noites, porque eu quero que a doutora Lana Valentim, a nossa erudita convidada aqui da noite, né, a psicóloga do canal A Chave da Ciência, para a gente não enlouquecer, a gente tem que ter uma psicóloga aqui no canal para cuidar da gente. E aí ela sempre traz uma mensagem extremamente importante, sempre traz uma palestra rica em detalhes, de informações, que tratam dos assuntos mais variados. A gente criou uma playlist aqui no canal, tá? Para que você pudesse acompanhar todas as visitas da doutora Lana Valentim aqui no canal, e se eu não me engano, com a live de hoje, será a 23ª participação dela. Então, se você quiser conhecer todas as vezes, ver todas as vezes que tivemos live aqui no canal, com mensagens, palestras da doutora Lana, vá na playlist que nós temos aí, e você vai ver que todos os vídeos estão ali separados desde a sua primeira participação até a do dia passado, na última vez, e agora a de hoje também entrará nessa lista aí, tá bom? Então, muito obrigado pela sua presença. Chegou também aí a minha irmã Ashley. Muito obrigado aí, minha irmã argentina. Buenas noches, muchacha. Seja muito bem-vinda aí ao canal. Então, sem mais delongas, eu vou tocar aqui um clipezinho e a gente já volta. Até mais!
Boa noite, minha querida irmã, doutora Ana Valentim. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao canal. Fica à vontade, minha irmã, a palavra é tua. Boa noite, querido. Boa noite, professor Eduardo. Boa noite a todos vocês que estão aí, que já falaram, que já olhei, já vi todos os beijinhos. Boa noite a todos. E aí eu já vou começar com a provocação. Quem está aqui consciente? Quem está aqui consciente? Eu vi uma live que o professor colocou aqui e uma frase que me deixou muito mexida, porque eu acho que tem tudo a ver, né? Foi apresentado, inclusive, sobre uma frase que ficou no canal, a questão da ciência com consciência. Esse grande antropólogo, filósofo, sociólogo, francês, que se chama Edgar Morin, ele trouxe esse conceito para a ciência, de uma forma geral, mas para todos os campos, não só para a psicologia, não só para a filosofia, não só para a antropologia. Ele estendeu essa ideia da complexidade, que a gente vai apresentar aqui para vocês. Esse conceito, né, da ciência com consciência. Por quê? Porque o que é consciência? Vocês estão vendo aqui o nosso cérebro, né? O lado direito, o lado esquerdo do nosso cérebro. Só que não está aí a consciência. Não está aí a consciência. Onde vocês acham que está a nossa consciência? Ah, não, está aqui do lado esquerdo, está do lado direito, está em que lado? Nem de um lado, nem de outro. A consciência, ela é a qualidade da mente. E a mente não está aí no cérebro. Tá? E isso é extremamente complexo. Por isso que a gente estuda a consciência em muitas áreas, né? Não apenas na psicologia, não apenas na neurologia, na filosofia, mas em si, de uma forma completa. Por isso que a gente vem apresentando para vocês alguns conceitos importantes para que você, que está aqui na chave da ciência, que você realmente tenha consciência, né? Que você consiga utilizar esta qualificação da consciência, que é exatamente a capacidade da subjetividade, da autoconsciência, né? A plenitude do Criador é o início da sabedoria. Esse é o start para a formação da consciência, a verdade. Pois é, dentro deste campo, Marcelo, a gente percebe que a ciência moderna, e isso é o que a gente vai apresentar para vocês, né? Já que, infelizmente, houve uma ruptura, né? Porque o que acontecia o que aconteceu na nossa história? Nós tivemos uma ruptura entre o conhecimento da teologia, da filosofia e da ciência, porque tudo era uma coisa só, desde no início, na formação. O conhecimento era através da revelação, que é esse conhecimento onde a teologia está presente, apresentando as verdades e, consequentemente, as suas teorias. E aí, o que aconteceu com a gente? O que aconteceu com o mundo, né? E aí aconteceu o que Montaigne, lá no século XVII, XVI, falou, que começou um movimento de uma ciência sem consciência, que seria a morte da alma, ou seja, nesta ruptura. O que aconteceu? Esse movimento que antes era tudo junto, né? A teologia, a filosofia, a ciência, tudo comungava nessa grande consciência de descobrir os segredos, né, da natureza, sobre as questões da formação da própria terra, como as coisas aconteciam, eram todas dentro dessa mesma base, todos bebiam destes conhecimentos que vinha da revelação. E aí a modernidade fez, e principalmente a partir de Galileu,
rompeu isso. E nessa ruptura, as ciências começaram a se estruturar de maneira autônoma, perdendo a conexão da revelação. E o que aconteceu com isso? Começou a utilizar métodos específicos, métodos esses que eu vejo que vocês questionam e que deveriam todos mesmo da ciência questionar, porque isso é a ciência, né? A ciência é esta capacidade de você questionar, de você, dentro de uma teoria, conseguir apresentar uma nova. E aí, o que aconteceu dentro dessas rupturas? A gente percebeu que o potencial técnico, econômico, começou a falar mais alto. E aí a gente começou a vivenciar uma ciência sem consciência, onde os grandes processos, vamos dizer assim, de ciência era realizado por quem pagava um preço mais alto. E isso vem acontecendo de lá para cá. E a gente está percebendo, e Morin fala isso. Ótimo, professor, muito bem. Eu vou tentar passar aqui rapidinho os slides para que vocês entendam. E aí, o Morin começou a perceber que, por conta disso, né, a gente estava vivendo essa ciência desfragmentada e cada vez mais especializada. Então, as pessoas começaram a ter especializações, por exemplo, do dedinho midinho do pé esquerdo. E aí as pessoas perderam toda a noção do ser humano. Aí ele apresenta para a gente, nesta obra, A Ciência com Consciência, ele apresenta para a gente alguns conceitos importantíssimos, né? A ciência nada é absoluto, mas também nada é relativo. Assim, deverá ser o tempo inteiro autorrefletir, está em processo de reflexão constante, comportando-se em si mesma a incerteza, o conflito e o jogo. Ou seja, a gente precisa estar fazendo exatamente o que a Chave da Ciência faz no seu canal, que é refletir sobre o que é a ciência, que são as forças da natureza e tudo mais. Ou seja, consciência sem ciência e ciência sem consciência são radicalmente mutiladas e mutilantes. Os caminhos para a complexidade são, ao mesmo tempo, os de um conhecimento que tenta compreender-se a si próprio, isto é, de uma ciência com consciência. A ideia de Morin é de uma ciência a serviço da sociedade, e daí a necessidade de um autoconhecimento da própria ciência. Ou seja, fazer com que a própria ciência consiga perceber-se falha ou permitindo ao outro questioná-la, principalmente diante da nossa realidade atual, existencial, e principalmente diante das mutilações e das especializações que ficaram, porque a partir do momento que você fica tão fechado no foco, você não consegue compreender a existência macro. Então, ele utilizou Popper, um outro filósofo, sobre a evolução do conhecimento científico, onde não deverá ser encarada unicamente como crescimento e extensão do saber, mas também como transformações, rupturas e passagens de uma teoria para outra, na qual a consideração da dualidade incerteza-certeza constrói os percursos a serem trilhados, ou seja, devemos questionar a ciência. Isso é fazer ciência de verdade. Morin, em sua obra, nos apresenta os problemas éticos e morais da ciência contemporânea, provocando uma reflexão sobre a maneira como a ciência vem sendo trabalhada e abordada pela mídia, pelas escolas, nos ambientes de trabalho e na sociedade em geral. Ou seja, a ciência que hoje se faz não tem consciência. Mas não tem consciência de uma maneira geral, gente.
A ciência virou um joguete perante a sociedade, onde as imposições elas são decididas através de meia dúzia de pessoas para impactar toda uma humanidade. Na prática, vemos a ciência controlada pelos poderes econômicos e estatais. Sempre tem um interesse pessoal, meta-capitalista, políticos por detrás de tudo que é criado, inventado, descoberto e construído através da ciência e da tecnologia. A ciência diz sobre um campo sempre aberto, dialógico entre teorias e os princípios de sua explicação, isto é, as visões e os postulados metafísicos. Isso que a ciência espera, que nós possamos, entre as teorias, conversar, trabalhar, colocar uma defronte da outra, uma respondendo à outra, uma questionando a outra. Conhecimento científico não é o reflexo das leis da natureza, mas traz com ele um universo de teorias, de ideias, de paradigmas, que carregam consigo todo o enraizamento cultural, social, histórico dos indivíduos que concebem essas teorias. Por isso, é necessário que toda ciência se interrogue sobre as suas estruturas ideológicas e o seu enraizamento sociocultural. Nós precisamos estar aqui utilizando a tecnologia para provocar a ciência. Porque nos falta uma ciência capital, uma ciência das coisas do espírito, ou noológica. Aquela parte que nós estamos falando da consciência, a mente, o espírito, o logos, a capacidade de conceber como e em que condições culturais as ideias se agrupam, se encadeiam, se ajustam uma na outra. Isso é a ciência que nos falta, a ciência que é verdadeiramente humana. Ou seja, as outras, elas constituem sistemas que se autorregulam, se autodefendem, se automultiplicam, autoprogramam-se, mas, porém, falta-nos uma sociologia do conhecimento científico que seja não só poderosa, mas também mais complexa, que é a ciência que examine o ser, e que dê essa capacidade de o progresso acontecer através desse conhecimento, onde nós, observadores, estamos incluídos dentro dessas observações. Ou seja, essa relação entre o sujeito pesquisador e o objeto pesquisado, onde o sujeito pesquisador deverá sempre ter uma atitude autocrítica e de autorreflexão acerca dos conhecimentos que vai produzir, sem esquecer a complexidade que o real comporta. Eu analiso, eu vejo, acompanho os experimentos que o professor Eduardo tenta colocar aqui. E a gente percebe esse sujeito pesquisador com os objetos pesquisados e o quanto ele tem a capacidade de observar de maneira muito honesta. Isso é fundamental para a nossa ciência. Isso é fundamental que todos, principalmente pessoas que estão aqui com canais na internet, que buscam crescer, que querem muitos likes, que querem chamar muito atenção, né? E que normalmente utilizam esses espaços para fazer o que a mídia mainstream continuam fazendo, chamadas extremamente impactantes, que geram, na verdade, mais caos e medo do que levar a verdade e a consciência. Porque, na verdade e na consciência, não existe medo. Porque a verdade e a consciência expulsa todo o medo. E aí a gente fala, né, que o Morin ele apresentou vários conceitos dessa tecnologia, da indústria, dessa tecnologia, do que está acontecendo agora, dessas transformações. Ou seja, a nossa sociedade humana, ele apresenta essa visão simplista e manipuladora desenvolvida entre os séculos 17 e 18, principalmente através da evolução industrial, né, que levou à evolução da técnica,
vinda da ciência e da racionalização, nesse mesmo processo evolutivo, pode ser destacado a cibernética, que serviu de redução de tudo aquilo que é social, humano, biológico, ou seja, essa lógica unidimensional das máquinas artificiais. Ou seja, a grande questão sobre a adoção dessa lógica maquinicista é que apenas aceita lógicas artificiais, não tolerando aquilo que o ser humano tem dentro dele, a sua desordem, que tá no processo, porque todo o processo humano é cheio de desordem, de destruições, de lutos, de processos de transformações, e o que nós estamos vendo é que a ciência não quer aceitar isso, e aí tenta manipular esses acontecimentos, né? Ou seja, a sociedade ela comporta uma porção significativa da desordem. Essa simbiose de duas fontes diferentes, no polo o conflito, a concorrência e do outro a comunidade. A partir dessa bipolarização, a sociedade se reorganiza e se produz incessantemente. Sempre foi assim. A sociedade, ela sempre, através deste processo dessa desordem, né? Aparentemente, porque no fundo, é a grande ordem das coisas. Por quê? Porque o ser humano ele está nesse processo. Esse processo que é uma evolução que leva à morte. E isso, hoje, está sendo negado. Por quê? Porque os cientistas eles estão servindo aos deuses, né? A dois deuses bem antagônicos. E assim, a gente não quer utilizar nenhum tipo aqui de conceito de teoria conspiratória, nós estamos aqui falando dentro, embasado em ciência, né? E vamos continuar assim, utilizando esse caminho nas lives aqui no canal. Por quê? Porque nós temos como utilizar esses conhecimentos e vocês podem ampliá-los através de todo esse conhecimento que vocês já têm. Ou seja, os cientistas eles servem a dois deuses antagônicos. O deus da ética, do conhecimento, que manda sacrificar tudo a libido science, e o deus da ética cívica humana. Há certamente um limite para a ética do conhecimento, mas era invisível a priori e o que transpunha sem saber que o limite, no qual o conhecimento traz consigo a morte generalizada. Ou seja, é necessário entender que a noção de responsabilidade do cientista nos obriga a ser responsáveis pelo uso da palavra responsabilidade. Isto é, nos obriga a revelar suas dificuldades e complexidades. E hoje, o que é que nós vemos? O que é que nós vemos? Cada vez mais cientistas, biólogos definindo coisas como se fossem fatos absolutos. Ou seja, há um verdadeiro desapossamento cognitivo, não só entre os cidadãos, mas também entre os cientistas. Eles próprios, hiperespecialistas, sendo que nenhum deles pode controlar e verificar todo o saber produzido atualmente. Hoje, a pessoa, uma criança com 7 anos que tem na mão um tablet, um telefone, tem todo o conhecimento que nenhum dos maiores, vamos dizer assim, conhecedores da época do século XVII tinha. Então, ao mesmo tempo que você tem muita informação e muito acesso, esses hiperespecialistas, eles começaram a ter um processo, principalmente em toda a sociedade, gerando aquilo que a gente fala, que é um dano cognitivo. E aí, pessoal, hoje saiu um dado, né, que o QI do brasileiro,
está na faixa de 83. O que é que significa isso? Essa faixa são de pessoas inferiores até mesmo aos chimpanzés, que tem de 87 a 90. Ou seja, houve uma redução drástica da capacidade de você cognitivamente conseguir ter consciência das coisas. Ou seja, um trabalho que é feito, né, e que a gente está vendo, né, sendo construído na nossa sociedade, como se fosse um grande buraco nesse objetivismo científico e, consequentemente, para a nossa sociedade, né? Ou seja, um buraco da consciência de si mesmo. A partir do momento em que, de um lado, aconteceu essa disjunção da objetividade do saber, que é próprio da ciência, o conhecimento científico desenvolveu as maneiras mais refinadas para conhecer todos os objetivos possíveis, mas se tornou completamente cego na subjetividade humana. Ele ficou cego para a marcha da própria ciência. Com métodos que dispõe hoje em dia, a ciência não pode se conhecer, não pode se pensar. O que também pode ser levantado é a separação desse sujeito-objeto, um dos aspectos essenciais de um paradigma mais geral de separação-redução, pelo qual o pensamento científico ou distingue realidades inseparáveis sem poder encarar sua relação ou identificá-las por redução da realidade mais complexa a menos complexa. Ou seja, é o que a gente chama desse grande problema da dissonância cognitiva que está na nossa sociedade atual. E aí a gente vê que esses problemas da origem da ciência também está relacionado com a nossa sociedade, né? Porque a partir do momento que a gente foi desdogmatizando a verdade que está na revelação, a gente foi perdendo a consciência. Ou seja, a concepção medieval da verdade não se julgava arbitrária, não dispunha apenas como fundamento da revelação divina, né? A escolástica medieval. Pelo menos é que tinha integrado aquele aristotelismo. Não, pensava-se que a sua concepção era mais racional. Ou seja, todas as observações que contradiziam sua visão eram denunciadas como irracionais, que foi exatamente quando a gente teve essa ruptura, né? E essa desdogmatização da verdade trouxe a gente hoje a estar aqui nesse dia 8 de fevereiro de 2023, apresentando toda essa dissonância cognitiva que a nossa sociedade hoje está. Ou seja, mas a racionalização que se recusa, né, esse julgamento dos dados, ou seja, ninguém mais pode questionar dados, não é não, professor Eduardo? Você questionou dados, você é tudo de irracional que existe, deve ser, inclusive, jogado na fogueira. Pois é. Né? Ou seja, nós vamos e estamos caminhando para essa destruição de toda a verdade, tá? E isso aconteceu nas primeiras descobertas por conta exatamente da perda do absoluto. E aí a gente apresenta aqui o que é razão, racionalismo, racionalização, né? Porque a razão é um método do conhecimento, baseado no cálculo e na lógica. Ou seja, sua origem é ration, que significa cálculo. Ele é empregado para resolver problemas postos ao espírito em função dos dados que caracterizam a situação ou um fenômeno. A racionalidade é o estabelecimento de adequação entre uma coerência lógica, descritiva, explicativa e uma realidade empírica, ou seja, uma realidade que nós estamos vendo, tocando, sentindo do fenômeno. O racionalismo é, em primeiro lugar, uma visão do mundo
afirmando a concordância perfeita entre o racional, a coerência, e a realidade do universo. Exclui, portanto, do real o irracional, que é exatamente essa forma onde a ética afirma que essas ações estão fora, né? Não estão irracionais. Aquilo ali que não se consegue, através desse método, avaliar. Ou seja, a racionalização é a construção de uma visão coerente, totalizante do universo, a partir de dados parciais, de uma visão parcial ou de um princípio também parcial. Vocês estão entendendo que nós só vamos ter a verdade absoluta quando? Nós só vamos ter uma verdade absoluta quando nós estivermos dentro de um princípio único. E o princípio único da verdade absoluta está na revelação, né, divina do Criador. Então, a razão tornou-se o grande mito unificador do saber, da ética e da política. Se vocês perceberem, a razão, ela quer tirar tudo que ela não consegue pegar, que ela não consegue racionalizar, ou seja, que ela não consegue calcular. E como as coisas do espírito, elas não conseguem, a gente começa a ter problemas, inclusive, para onde estamos indo e todos esses desenvolvimentos dessas técnicas racionalistas no mundo. Porque eles desenvolvem as ideologias, esses processos todos racionalizadores que eliminam aquilo no real que lhe é irredutível, ou seja, aquilo que eu não consigo sentir, que eu não consigo pegar, que eu não consigo mensurar, passa a ser descartado. Vocês estão entendendo isso? Ou seja, a razão fechada rejeita fragmentos enormes da realidade. E é assim que nós estamos vivendo, por conta desse princípio da economia e eficácia. E aí as pessoas, e principalmente esses grandes poderosos, eles vão tendo essas razões fechadas e eliminando tudo, até o ponto de que ele não se torne irredutível. E aí a gente vê que precisamos apresentar esse pensamento complexo, como o universo é concebido para que se faça ciência. Ou seja, o Morin apresenta principalmente essa questão da complexidade, né? Ou seja, ele apresenta essa queixa, né? Percebendo que o tratamento marginal da complexidade faz com que mal entendidos, ou seja, você não pode querer pegar uma parte e entender todo um todo, entendeu? Então, a complexidade, ela não é inimigo do processo completo, porque a complexidade vem da ordem, da clareza, e nessa condição aparece como uma procura viciosa da obscuridade, que é o que ele está colocando, que a visão da complexidade, ou seja, a visão que nega que nós temos muito mais do que a nossa vã filosofia compreende. Então, a gente precisa desse desafio, desse estímulo ao pensamento. Outro segundo mal entendido repousa na visão de completude do conhecimento. A complexidade não se traduz em completude, mas sim em incompletude. O todo não é o tudo. E a gente estava na live passada, onde apresentou os conceitos da Gestalt, e a gente pôde perceber isso, né? O pensamento complexo tenta dar conta daquilo que o pensamento mutilante faz. Por isso, luta contra as mutilações e não contra a incompletude. Luta contra o reducionismo e a simplificação exagerada em busca do domínio da realidade. Quando a gente pega o ser humano e apresenta ele amplo, com a dimensão bio, psico, social e espiritual, que seria o ser humano completo,
né? E aí completo, o que o pensamento complexo faz? Ele não quer mutilar o pensamento sobre o ser humano, sobre a consciência do ser humano, tendo em vista que a consciência é aquilo que nos faz ter ciência que somos seres humanos, que somos humanos. Mas nós não somos apenas seres humanos porque temos um corpo, mas somos um ser humano porque temos várias dimensões dentro dela. Ou seja, a ambição da complexidade é prestar conta dessas articulações, né? Ou seja, buscando todas essas categorias cognitivas do conhecimento, para você conseguir ter esse esforço de visualizar essa multidimensionalidade do conhecimento, dos fenômenos existentes e do ser. E aí ele apresenta os seus conceitos, que ele utilizou como avenidas, né? Que apresenta toda a sua obra. É bem mais complexo, eu já estou com bastante tempo, e vamos apresentar isso depois, com calma, professor Eduardo, porque tem muita coisa que a gente já falou aqui. E o principal que eu gostaria de apresentar aqui é esse aí, que é o 7º, tá? A crise de conceitos fechados e claros é a ruptura do modelo cartesiano, linear, que defende a clareza e a explicação como sinais determinantes da verdade. As demarcações absolutas são questionadas. Isolar o sistema de seu meio ambiente para se ter um conceito claro e fechado de sua significação não é mais suficiente. Aqui também se discute o conceito de autonomia e o retorno do observado à sua observação. Ou seja, nós precisamos hoje, e aí eu gostaria de refletir aqui com vocês, o que está acontecendo hoje no nosso país, né? Trabalhei essa semana com muitas situações de pânico, síndromes de pânico, automutilações, ideações suicidas. E nós estamos vendo uma perda do sentido dos jovens, tá? E eu fui, ao trabalhar esses conceitos e ao trabalhar essas pessoas, a gente percebeu que está acontecendo um trabalho de quebra de alguns valores e de algumas tradições, principalmente no Ocidente, que está gerando um processo de muito adoecimento, tá? Uma pesquisa da Universidade de Saint-Mary, em Londres, ela apresentou dados assim bem fortes. Ou seja, foi avaliado jovens de 16 a 29 anos, de 12 países, e a revelação foi o seguinte: na República Tcheca, 91% dos jovens dizem não ter religião, não ter nenhuma ligação com o transcendental. Na Suécia e Holanda, são cerca de 80%. Na Espanha e França, são aproximadamente 60%. Eles se dizem descrentes, nunca foram à igreja, nunca rezaram, nunca tiveram nenhum tipo de contato com o transcendental, ou seja, com a nossa dimensão existencialmente humana. E aí, eu gostaria de provocar vocês aqui, porque eu vou utilizar a frase de um filósofo muito rico, que é o Ludwig Wittgenstein, que ele dizia o seguinte: rezar é pensar no sentido da vida. Rezar, orar, meditar na palavra, qual seja o termo que você utilizar, é você pensar no sentido da vida. Sentido da vida é o que eu falo aqui com vocês. Como o professor Eduardo falou, 23 lives, nós estamos sempre provocando você a encontrar o sentido da sua vida. E aí eu vou provocar. Como você vem
rezando, pensando nesse seu sentido. Já que hoje, em cada 35 segundos, nós estamos com 46 minutos, ou seja, 35 minutos, um jovem comete um suicídio. Esses dados que a OMS nos mostra é assustador, né? E nós precisamos, utilizando esse canal, utilizando essas lives, apresentar soluções, trazer para vocês aquilo que realmente vai trazer soluções para a vida, soluções de vida, né? Ou seja, mostrar que existe como você pensar o sentido da sua vida. E nessa conexão com a espiritualidade, a gente vai conseguir trazer de volta esses jovens, essas pessoas que estão voltados ao quê? O que é que eles estão hoje consumindo, pessoal? Niilismo, glamorização do uso recreativo de drogas, de entorpecentes, drogas de todas as formas, o alcoolismo totalmente liberado e desenfreado, né? Muita promiscuidade, ou seja, essa busca do prazer desmedido. Essa busca sem freio que levou o homem desse século XXI a um esquartejamento moral, espiritual e intelectual. Quando nós temos hoje um dado que o nosso QI está em 83% desse percentual, a gente vê que o ser humano do século XXI está com um déficit cognitivo que ele não consegue ler e compreender. Ele tem dificuldade de se posicionar no mundo, ou seja, ele vai ser totalmente manipulado e conduzido diante das massas. Então, você que está aqui nos ouvindo, existe um caminho, existe uma solução, existe uma técnica. Para isso que nós estamos aqui, professor Eduardo. É isso que nós precisamos apresentar para as pessoas técnicas. E aí nós temos as lives aqui, que normalmente são na segunda, mas hoje especialmente está na quarta. Nós oferecemos a nossa clínica lente interior, nós temos livros, nós temos grupo terapia, para que a gente possa trabalhar, pessoal, trabalhar com essa mente totalmente cauterizada, vazia, viciada nesses prazeres imediatos, entendeu? Que visivelmente não está fazendo bem ao jovem. Há quantos e quantos anos hoje é possível tudo? E 35 segundos alguém tira a sua vida. Então, isso não pode estar fazendo bem. Vamos refletir, porque, olha, não tem clonazepam, fluoxetina, que vai resolver isso, tá? Porque essa falta desse algo, essa falta desse relacionamento com o Criador, nada vai preencher. Porque existe um vazio na alma que ele só pode ser preenchido com essa comunhão, com essa conexão, com esse se reconectar. Então, nós aqui, e aí era por isso que eu iria apresentar o nosso método, mas a gente apresenta em outro momento, professor, porque eu ia exatamente apresentar para vocês esse nosso método, que é a união. Né? Nós utilizamos todos os recursos da comunicação, da psicologia, da filosofia, da teologia, para apresentar soluções, né? Porque entre o estímulo e a resposta há sempre um espaço. Neste espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. Na nossa resposta está nosso crescimento e a nossa liberdade. Liberdade e responsabilidade. Essa é a consciência que nós queremos compartilhar aqui com vocês nas nossas lives no canal da Ciência. Se tiver alguma pergunta, nós estamos aqui, professor. Deixa eu ver aqui se tem alguma perguntinha aqui separada.
eu não sei em que dado momento o Noma Call fez essa pergunta, mas ele disse assim, pergunta para ela quais as consequências de viver nessa negação. Então, numa call, o que acontece na negação, né? A negação da consciência. Você vai, o que nós estamos vendo, você vai entrar num processo de adoecimento psíquico e vem as grandes questões, né? A depressão seria, vamos dizer assim, a causa, o que mais está acontecendo. Só que nós estamos enfrentando, professor Eduardo, um número absurdo de síndrome de pânico. Né? O pânico é o medo do futuro. Medo do futuro. A depressão é uma coisa mais voltada para o ensimesmamento dos problemas do passado. Então, nós estamos vendo um adoecimento psíquico, um comprometimento psíquico. E o que acontece? Tem pessoas que podem surtar dentro de uma crise e não voltar mais. Sim. Então, ela pode entrar num processo de negação tão grande que entre no curto e não volte mais, não volte mais à consciência. Então, as consequências é você realmente anular completamente a sua consciência. Então, nós temos que trabalhar, e você que encontra com alguém, que tem alguém na família, que esteja estranho, falando mais ou falando de menos, comendo mais ou comendo menos, dormindo mais ou dormindo de menos, coisas diferentes do normal, por mais de 2 semanas, procure ajuda. Procure ajuda. Ajuda profissional. Por quê? Porque começa daí. E quanto mais cedo a gente conseguir uma intervenção psicológica, mais fácil a pessoa conseguir voltar àquela qualidade da consciência, que é a autoconsciência. Sim. A capacidade de voltar a si. Sim. Olha, antes de eu passar para a próxima e última pergunta, que é do meu querido amigo construtor Magenta, que eu deixei separado aqui, que eu queria dizer uma coisa para aproveitar aqui. Sabe, doutora Alana, eu percebo que as pessoas que se veem como uma mente mais evoluída, ou que tem um pouco mais, ou até muito mais cultura, ou é mais uma mente que procura ler, procura se esclarecer e tudo mais, às vezes, ou na maioria das vezes, não consegue compreender aquela mente que é mais curta de raciocínio, e às vezes ela tira os outros por si só, esperando que os outros ajam exatamente do jeito que ela agiria, ou que ela espera que deveria ser o certo a ser feito. Agora, o que a gente precisa entender é o seguinte: existe na humanidade uma medida de fé, vamos dizer assim, para usar as escrituras, sobre cada pessoa. Existe uma medida de busca que parte de cada ser. Essa busca, ela vai ser muito mais benéfica para quem busca mais, mas não tão benéfica para quem busca menos. Então, o que acontece? Às vezes, os que sabem mais acabam diminuindo os que sabem menos. E os que sabem menos, se sentindo pior do que já estavam, às vezes, acabam sucumbindo também. Então, assim, não estou dizendo que o problema da falta de busca alheia é de quem busca mais. Mas se nós também pegarmos aquela pessoa que está mal enterrada, que dizem, né, que está com o braço ainda se mexendo lá, e ao invés de pegar aquele braço e puxar da cova, mas bater com o pé e falar, tu tá mal enterrado, e terminar de enterrar a pessoa, eu pergunto, o que é o mais ideal, ou o que é mais sábio ser feito? Então, dentro do que a doutora tem passado aqui para nós, eu acredito que os que sabem mais, como as escrituras deixam claro, serão até mais cobrados no próprio dia, daquele grande dia que a gente acredita que um dia vai chegar, onde todos estejamos perante aquele que é o dono de todas as coisas. Então, assim, nós precisamos entender isso para ter equilíbrio, e também ajudar os que têm mais fraqueza em todas as áreas, seja da fé, seja de conhecimento básico, seja de conhecimento científico, seja de estudo matemático, físico, químico, o que for.
Então, se a gente não conseguir perceber essas diferenças e trabalhar de uma forma proativa para resgatar e levar essas pessoas mais adiante, te pergunto, será que a gente vai estar fazendo a coisa certa também, ainda com tanto conhecimento, com tanta sabedoria, com tanto entendimento, com tanta revelação, com tanta cultura, com tanta coisa que a gente acredita ter adquirido ao longo de nossas vidas? Então, deixo aí para que as pessoas também pensem. Existe uma frase, professor Eduardo, que para mim é fundamental. Que quanto mais eu estudo, mas eu sei que eu não sei nada. As pessoas que estão passando por um problema, vamos dizer assim, de teomania, ou seja, que é uma doença patológica, achando eles que têm muito conhecimento, que têm muita sabedoria, né? E aí a gente vai para o Salomão da vida, né? Sim. Essa é a frase que eu deixaria para essas pessoas. Verdade é que você, por mais que você estude, por mais que você conheça, por mais que você tente, por mais que você busque, você não sabe nada. Quanto mais a gente vai em busca do conhecimento, mais a gente percebe o quanto nós não temos conhecimento. E isso vai trazer com que a Suave Way falou aí sobre a verdadeira empatia. Porque quando você realmente estudou muito, leu muito, conheceu muito das coisas, você vai chegar a essa conclusão. Você percebe que você tem que ter a humildade de reconhecer que tem muita coisa que você não sabe. Muita coisa que você não sabe. E isso vai começar a te mostrar o quanto você precisa aprender e que o outro que precisa aprender mais do que você acha que você, ajude-o. Porque sabe qual é a forma que uma pessoa aprende de verdade? É quando ela ensina. Se você quer realmente aprender alguma coisa, ensine-o. Se você quer aprender sobre amor, ame. Se você quiser ensinar, aprender sobre as revelações, sobre a teologia, sobre a filosofia, ensine-o. Ensine-o não apenas num canal como o seu, aqui como o nosso, mas na sua prática diária. Se você quer verdadeiramente ter conhecimento, ponha-o em prática. E um dos conhecimentos que você adquire quando você lê muito, quando você estuda muito, é esse. Quanto mais eu sei, mais eu percebo que eu não sei nada. Nada. Quase nada. É um traço do que nós sabemos. E essa humildade não é uma falsa humildade. Ela começa a acontecer de dentro para fora, de verdade, porque você começa a perceber o quanto você pode aprender. E o quanto eu aprendo com pessoas que nem leram o tanto dos 3.000 livros que eu li. Porque eles têm um conhecimento, por exemplo, da revelação empírica do dia a dia, que eu não sei. Ou seja, eu posso ter lido sobre plantar tomate, mas eu nunca plantei tomate, então eu não sei. Sim. Então, vamos começar a verdadeiramente entender que para a gente querer ter conhecimento ou saber realmente, a gente tem que começar a ensinar e pôr em prática. Excelente. Bom, eu sei que teu horário aqui já deu praticamente, mas eu queria só porque eu citei aqui o Magenta, ele fez uma pergunta que é a seguinte. Boa noite a todos. Doutora Lana, pode, por favor, dar uma linha não religiosa sobre a origem da consciência? Muito grato desde já. Essa vai ser a última pergunta de hoje que eu estou colocando aqui para ti, tá bom? Magenta, veja só. Agora eu estava falando da consciência, uma qualidade da mente, que não tem nada a ver com a linha religiosa. Ou seja, todo o conhecimento que eu passei para você aqui é dentro de uma linha filosófica, psicológica, que não está atrelado a nenhum tipo de revelação, ou seja, nenhuma
nenhuma apresentação dos conceitos de consciência para um credo religioso. Tudo que nós passamos para vocês aqui sobre o que é a consciência, como a qualidade da mente, como uma qualificação, né? Onde tem a tua subjetividade, a tua autoconsciência, sapiência, essa capacidade de perceber você e o meio ambiente, você e o ser e o que te circunda, ou seja, essência do ser humano, porque é através da consciência que você se conhece, né? Consegue, inclusive, pensar o mundo que te rodeia. Então, isso é filosófico. Vamos colocar dentro de um conhecimento filosófico, onde a gente vem esse conhecimento. Dentro de uma linha religiosa, e aí a gente poderia aqui apresentar, por exemplo, uma religião completamente diferente, tá? Do que eu acredito que o professor Eduardo apresenta aqui, que é a visão crística da vida e tudo. Mas vamos olhar, por exemplo, uma linha religiosa esotérica, né? Vamos colocar budista. O que é que eles percebem da consciência? Eles apresentam a consciência como se a nossa consciência fosse um fractal de uma consciência global, né? Nós fazemos parte de tudo. Então, eles se conectam com as pedras, com o mar, com esses fenômenos naturais, né? Como uma grande consciência. Então, que é uma outra percepção e conhecimento da consciência. Muito bom. Bom, seguinte, eu sei que o horário da doutora Lana aqui já está chegando ao fim, então eu vou deixar ela dar o boa noite dela. Um dos pensamentos que nos ajuda muito, professor Eduardo, nos ajuda muito dentro da psicologia de entender isso, né? O ser humano de uma maneira plena, complexa, total, e não reducionista, que é a nossa abordagem. E a gente vai sempre olhar você como um todo e em busca dessa consciência. Beijo grande, até a próxima semana. Muito obrigado aí pela presença. Vai na paz do Senhor Jesus. Nos vemos então na próxima, minha querida. Deus abençoe aí. Fica com Deus.